quero, inicialmente, já dizer da minha satisfação, da minha alegria em poder estar nesta manhã aqui em Belo Horizonte, renovando meus laços de amizade, meus laços de admiração e de respeito ao que conheço, e acho que não conheço tudo, preciso conhecer mais da inteligência mineira. E aqui me encontro chegando depois de dias e dias de muito trabalho lá no Tribunal de Contas da União, como não tem sido diferente ao longo desses 8 anos. Chego aqui em Belo Horizonte na companhia de um mineiro, amigo, que honra o nosso colegiado, que é o ministro Ueder de Oliveira. Que ontem, naquela sessão, pôde também, de forma ampla, consistente e competente, dizer ao Brasil o quanto ele pode contribuir com o nosso desenvolvimento na manifestação que fez no momento do julgamento das contas. Quero dizer a vocês que, quando o presidente Sebastião me honrou com esse convite, eu sabia que estava diante de um enorme desafio. E foi exatamente quando, no ano passado, passei a conhecer aqui em Minas o maior evento que conheço no mundo sobre controle externo. Porque o doutor Sebastião, além de inteligente, de extremamente competente, tem essa capacidade de liderança que extrapola as fronteiras de Minas, que hoje já é de reconhecimento do Brasil. E eu diria mesmo, porque já nos encontramos em tantos eventos lá fora da América Latina e do mundo, pela sua visão e, acima de tudo, por uma capacidade que faz com que esse evento seja de reconhecimento internacional, mas muito mais importante do que isso, é que os eventos que ele tem promovido em Minas têm conseguido colocar esse tema do controle externo, antes um tema ingrato, árido, pouco palatável, e o doutor Sebastião Elvésio, com a sua capacidade extraordinária, consegue colocar isso na agenda de cada cidadão do estado de Minas Gerais. É realmente um grande feito. Você não pode imaginar o que isso significa para uma jovem democracia como a democracia brasileira. E chego nesta mesa e estou sentado ao lado de um conselheiro de sempre. Para mim, como vocês viram, para a minha família, que traz à minha memória, lembranças de um passado baiano que, para mim, foi muito enriquecedor, porque pude estar ao lado de Chico Neto, essa grande liderança da Bahia e do Brasil, não só como um grande homem público que foi ao longo da sua vida na nossa administração estadual, por onde passou, deixando marcas inesquecíveis dos valores que ele cultiva, que também os conheço e que sei que são de suas raízes familiares, como no meu caso, e eu quero dizer a ele que agradeço muito essa consideração de tanto tempo e que valorizo muito os exemplos que ele tem me dado na minha vida pública. Quero, então, dizer a vocês que vislumbro nesse auditório a companhia de vários presidentes de tribunais de contas dos estados brasileiros, e para não cometer nenhuma injustiça, são muitos amigos, todos grandes amigos, exemplos também para mim. Quero aqui, em nome de Valdir, com quem estive recentemente lá em seu estado, na capital de Mato Grosso do Sul, conversando com ele e também aprendendo pelos progressos que vem conquistando para o nosso Sistema Nacional de Controle, com seu trabalho competente.
Então, em nome de Valdir, eu quero aqui cumprimentar todos os meus colegas conselheiros de tribunais de contas do Brasil, que estão aqui nos honrando com suas presenças, meus colegas do Tribunal de Contas de Brasília, que estão aqui comigo, que vão me respaldar nesse momento quando eu não consiga não só esclarecer melhor, ou mesmo que eu não possa responder às perguntas técnicas que eventualmente poderão a mim ser dirigidas durante a minha permanência neste evento. Então, quero agradecer a todos eles aqui, ao nosso secretário aqui em Belo Horizonte, e dizer a todos que estou aqui com um dever de cidadão e, acima de tudo, com esse compromisso que, de alguma forma, me move ao longo da vida, essa mania de ser professor e de ter que buscar agir de alguma maneira didática, sempre ao expor qualquer ideia, ou de buscar, pelo menos, tentar conseguir isso, e, acima de tudo, exercer no Tribunal de Contas da União também a minha missão pedagógica, com aquela vontade de tentar ajudar essa coisa difícil que é o desenvolvimento nacional. Então, os meus iniciais agradecimentos não poderiam deixar de ser dirigidos ao presidente do Instituto Rui Barbosa, e esse nome, para mim, como baiano, é mais do que emblemático. Ele me cativa ao longo da minha vida, desde a minha chegada em Salvador com 10, 11 anos de idade, quando visitava a casa de Rui Barbosa. Então, para aprender alguma coisa, vindo do interior de uma cidade, de um povoado muito pequeno. Então, eu quero dizer a vocês que Sebastião Elvésio, pelo convite que me foi formulado, me trouxe uma grande responsabilidade e um tema que, de certo modo, também me inspira muito, que me leva a muitas reflexões, que esse tema que nós chamamos de o controle externo no terceiro milênio, desafios e possibilidades. Embora esse tema nos remeta para o futuro, é necessário resgatar previamente um pouco da história dos tribunais de contas e, em particular, do Tribunal de Contas da União, de modo que possamos compreender o curso da evolução desse modelo institucional, cujos primórdios remontam ao início da nossa República, e que a meu ver, com todo respeito, com as vênias de estilo, é um modelo replicável, é um modelo que em breve poderá ser um modelo exportável. Na sequência, falarei sobre as expectativas de futuro para as nossas instituições e como é difícil prender a atenção de todos em temas tão técnicos e tão áridos. E eu acho que falarei também sobre essas entidades de controle na administração pública e, por último, sobre o que podemos esperar nesse contexto para o país, pois sabemos todos nós de várias lições aprendidas no passado, de vários conhecimentos bem sedimentados, que não é possível haver democracia, ou não há democracia que possa prescindir do papel do controle, seja como um guardião do império das leis, seja como farol a indicar caminhos de aprimoramento da gestão estatal em benefício da cidadania. Segundo os registros históricos, as primeiras tentativas de controle das contas e das finanças públicas remontam do tempo dos faraós do Egito, cerca de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, quando os escribas eram responsáveis pela supervisão da administração pública e pela arrecadação de impostos. Sobre a minha mesa, eu conservo uma medalha pesada, relativamente grande, que comprei lá num mercado em Seul. E aí, quando vi a medalha tem um símbolo assim de um cavalo bem estilizado, e ela tem um cordão grosso, e eu bati os olhos naquela medalha e perguntei então ali àquele artesão o que é que significava aquilo. Ele disse: aqui é o símbolo do respeito
dos cidadãos para com o Estado. Quando chegava o controlador num povoado, ele não falava muito, mas já nós entendíamos que era importante que tivéssemos uma estrutura de Estado que respeitasse o cidadão, mas ele se apresentava então com essa medalha. Então vejam que em cada país existe uma forma de caracterização do respeito à cidadania. Nesse caso da Coreia, não é à toa que o modelo democrático escolhido por eles é esse modelo em que se busca, pelo menos do ponto de vista programático, de planejamento, a satisfação de todos. Então eu acho que é dessa forma que cada um vai construindo essa necessidade do respeito à cidadania. No entanto, lembro que foram os gregos e depois os romanos que institucionalizaram a atividade fiscalizadora do Estado e inspiraram as gerações posteriores. Exemplos disso foram o Exchequer, Tribunal de Justiça Financeira da Inglaterra, criado antes de 1215, e a Cour des Comptes francesa, instalada por Napoleão em 1807. Nos séculos seguintes, foram criados em todo o mundo diversos órgãos responsáveis pela fiscalização das contas estatais, alguns sob a influência do modelo francês e outros do modelo inglês. Vejam que Rui Barbosa desenhou o nosso. Então é por isso que eu digo que o nosso está se consolidando nesse momento em que existe uma interação muito forte entre o Tribunal de Contas da União, que não existia num passado recente, é bom que digamos isso aqui, e que com os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Então eu acho que o sistema brasileiro de decisões colegiadas, né, de uma corte sempre composta de conselheiros ou ministros, tem demonstrado a eficiência na análise das contas públicas cada vez mais. No Brasil, portanto, embora tenham existido mecanismos de controle desde o período colonial, como, e aí lembro a vocês, aqui de Minas principalmente, como as juntas das contas de fazendas, tanto nas capitanias quanto no Rio de Janeiro, somente, lembro, em 23 de junho de 1826, foi apresentado no Senado do Império um projeto de lei com a ideia de se instituir um tribunal dotado de autonomia, e vou repetir bem, de autonomia e de independência para o cumprimento da sua missão. Imagine um tribunal sem a devida autonomia num dia como o de ontem na nossa República. Finalmente, com a proclamação da República, e aí, por iniciativa de Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, foi criado o Tribunal de Contas da União em 7 de novembro de 1890, por meio do decreto 966-A, que se tornou um verdadeiro incentivo à inovação institucional em nosso país. Repito, incentivo à inovação institucional em nosso país. Permitam-me agora citar algumas palavras de Rui Barbosa na exposição de motivos que acompanhou o referido decreto. Abro aspas. O governo provisório acredita haver lançado os fundamentos para essa reforma radical com a criação de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, fecho aspas. Imaginem se não fosse a consistência e a antevisão desse brasileiro. Como se pode notar
dessa declaração, os princípios da autonomia e da independência são novamente apresentados como vetores basilares para o sucesso da missão de fiscalizar as contas públicas. No mesmo sentido, foi a carta endereçada ao Marechal Floriano Peixoto, então mandatário da nação, pelo eminente ministro Cerzedelo Correia, e vou repetir, eminente ministro Cerzedelo Correia, ao se demitir da pasta da Fazenda por se negar a referendar decretos que pretendiam reduzir poderes e competência da Corte de Contas em razão de esta ter negado o registro de ato de nomeação de um parente de Deodoro da Fonseca, simplesmente porque não havia dotação orçamentária. Em sua motivação, Cerzedelo disse, e aí busco as palavras dele, abro aspas, esses decretos anulam o tribunal, o reduzem à simples chancelaria do Ministério da Fazenda, tiram-lhe toda a independência e autonomia, deturpam os fins da instituição e permitirão ao governo a prática de todos os abusos. Acrescentou ainda, é preciso, antes de tudo, legislar para o futuro. Fecho aspas. Nesse contexto, lembro, citação de outro gênio da humanidade, o inovador Isaac Newton, que certa vez disse, abro aspas, se vi mais longe, foi porque estava aos ombros de gigantes, fecho aspas. E é o que nós estamos vivendo hoje na nossa casa do Tribunal de Contas da União. Como presidente, estou aos ombros de gigantes, porque não fosse isso, o dia de ontem não teria sido com os aplausos da sociedade brasileira. Muito obrigado. Registros como esses, tirados da atuação de grandes homens do passado, tornaram-se fontes de inspiração para homens e mulheres que, ao longo da nossa centenária história, olhando para frente, promoveram contínuos aperfeiçoamentos do sistema que protege a sociedade brasileira da malversação inaceitável, dos recursos estatais. A história nos mostra que, aos poucos, o controle foi se fortalecendo. As constituições da República, por exemplo, a partir de 1824, quando o TCU foi elevado ao nível constitucional, positivaram em muitos dos seus princípios e em normas exatamente quais seriam ou deveriam ser nossas competências institucionais, refletindo, por certo, o espírito dos seus tempos. E isso nunca vai ser diferente. Um impulso normativo importante ocorreu com a Carta Política de 1967, quando foi abolido o registro prévio das despesas pelo Tribunal de Contas e atribuída à Corte de Contas Federal a competência para realizar auditorias e inspeções nas unidades administrativas dos 3 poderes da União. Então, passamos para outro patamar. O ápice da robustez institucional conferida ao TCU, entretanto, foi alcançado com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, que estabeleceu
um verdadeiro marco histórico de consolidação desta nossa jovem democracia, ao mesmo tempo em que reafirmou a autonomia e independência no exercício de nossa missão. Ao ampliar as competências da jurisdição de contas, a Carta Magna nos outorgou extensivos mandatos para o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Em cumprimento a esse mandamento constitucional e integrando-se às novas realidades sociais, o Tribunal abriu novos caminhos para atender às demandas cidadãs por uma ação estatal eficiente. E hoje, cada vez mais. Sem abrir mão do espírito inovador dos nossos precursores, temos trabalhado pela construção de capacidades institucionais, a exemplo das chamadas auditorias operacionais, em que, além de zelar pelo cumprimento de todo o arcabouço normativo sobre a gestão, avalia o desempenho das organizações e das políticas governamentais. E agora, esse instrumento está se fortalecendo, porque a Intosai entendeu e passou isso, através das nossas normas costumeiras de trabalho, para os tribunais de contas de todo o mundo e para as nossas organizações regionais, e estamos fazendo isso aqui no Brasil, com a competência dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, e também com os nossos parceiros da América Latina dentro da OLACEFES. Essa evolução, quero aqui registrar, tem permitido ao TCU contribuir não só para o aprimoramento da administração pública, mas também para o aperfeiçoamento da própria ideia de transparência, fortalecendo os conceitos que conhecemos na área da accountability, de desempenho, coisa que considero extremamente basilar para o que nós queremos, que a OCDE propugna, são aqueles preceitos da boa governança. Hoje, a Corte de Contas, idealizada por Rui Barbosa, transformou-se, tenho certeza disso, transformou-se em uma instituição de vanguarda no desenvolvimento de técnicas e de ferramentas de controle. A abordagem metodológica que utilizamos para o desenvolvimento das nossas auditorias operacionais tem sido considerada como referência mundial entre as entidades de fiscalização de todo o mundo, e cada dia recebemos demonstrações inequívocas desse reconhecimento. Coincidentemente, até ontem ao meio-dia, o Tribunal de Contas da União do Brasil tinha a honra de anfitrionar 50 países, 50 entidades fiscalizadoras de países de todo o mundo, evento organizado pelo Banco Mundial aos auspícios da nossa casa, discutindo o futuro dessas entidades e também como daqui para frente poderão ser os aportes dos grandes doadores que sustentam essas atividades no mundo. Então, foi para o TCU mais um grande desafio vencido até o meio-dia do dia de ontem em Brasília, graças a Deus, dentro de padrões que nós conhecemos em poucos lugares do mundo. Como bem asseverou Bezelé, as organizações devem ser responsabilizadas pelos resultados de sua atuação, muito mais do que pela sua forma de funcionamento.
Com isso, esse reconhecido autor quer dizer que temos que buscar a eficiência e a efetividade em nossas ações. Nós temos que buscar dar exemplos à gestão pública. Mais recentemente, outro avanço metodológico relevante passou a abrir o que considero novas trilhas para a atuação da Corte de Contas, com o projeto de fortalecimento das auditorias financeiras, que até bem pouco tempo não faziam parte do nosso cardápio. Trabalho esse que tive a honra de conduzir como relator, casualmente, na nossa casa em Brasília. Novamente, o tribunal mostrou-se consciente dos desafios do seu tempo, porquanto um dos principais propósitos dessa modalidade de auditoria é assegurar a confiabilidade dos números que exprimem a realidade financeira das organizações governamentais e, em última instância, ampliar a credibilidade do Estado, contribuindo para transformá-lo de maneira a que os cidadãos entendam o que significa essa transparência e que essa transparência sirva como atrativo para os investidores internos e estrangeiros. E nessa missão, vejo aqui quem me acompanhou desde os seus primeiros momentos, um técnico da nossa casa, o auditor Marcelo Barros, que naquele momento chefiava a nossa Secretaria de Assuntos Governamentais, que está aqui conosco na manhã de hoje, coincidentemente. Então, com Marcelo e os nossos colegas, aprendi que a questão da auditoria financeira, como ouvi lá na Corte de Contas na França, e aqui para Minas Gerais talvez isso tenha um efeito maior, é a história de pão, pão, queijo, queijo. Então, eu acho que é muito importante que tenhamos todos essa possibilidade de incorporar os nossos métodos às auditorias financeiras. Essa, portanto, é condição indispensável para a promoção do desenvolvimento social e econômico de uma forma sustentável, democrática e inclusiva, como defendeu nesse evento o ilustre professor Daron Acemoglu. Então, vejam em que desafio me colocou o doutor Sebastião Elvésio. Está aqui no evento que tem cérebros reconhecidos no mundo inteiro como cérebros que estão contribuindo de maneira efetiva para o desenvolvimento da humanidade. Numa era em que crises econômicas de alcance mundial estão nascendo, da falta de confiança nos Estados, nós do TCU entendemos que a fiscalização financeira propõe-se a ajudar, a restaurar e, acima de tudo, restaurar a crença dos cidadãos e dos mercados nos governos, porque não sabemos onde poderá começar a próxima crise. E isso, portanto, asseguraria a integridade e a qualidade das informações sobre as finanças públicas, especialmente nesse momento em que há, em todos os lugares do mundo, questionamentos sobre a credibilidade das agências de classificação de riscos. Portanto, ganham maior relevância as entidades de fiscalização superiores como garantidoras das condições apresentadas pelas economias ou respectivas economias nacionais. A Organização das Nações Unidas, a ONU, já nos convocou a fazer parte do processo, uma vez que o sucesso desses propósitos depende, inclusive, da eficiência, da accountability, da efetividade e da transparência da administração pública por meio do fortalecimento das entidades fiscalizadoras superiores. Mais uma responsabilidade que chega para os ombros de todos vocês que fazem parte do Sistema Nacional de Controle. De fato, importa
que haja vigilância pontual em cada país para que as prioridades de desenvolvimento nacional e internacional estejam alinhadas agora com os chamados e conhecidos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estabelecidos pela ONU para serem atingidos até 2030. Então, ao final, o resultado dos moldes esperados será significativo referencial para as ações dos governos em todo o mundo durante esse período. Por isso, o apoio ao monitoramento exigirá de nossas instituições, inclusive dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, o aperfeiçoamento de várias capacidades e o avanço de novas competências. Acredito, e acredito mesmo, que a grandeza das tarefas impostas ao controle externo irá demandar respostas sempre inovadoras. Ou seja, uma equação muito simples. O nosso prestígio é crescente, mas as nossas responsabilidades também são crescentes. Nesse contexto, devemos ver a inovação como um motor importante para irmos além da mera atualização de metodologias e técnicas para dar saltos de qualidade em áreas que nós todos consideramos estratégicas. Esse caminho, que se agrega a diversas outras ações do Tribunal, tendo como propósito a garantia, a plena transparência no emprego dos recursos públicos e na prestação de contas sobre os resultados alcançados, alinha-se, pois, com a proposta das Nações Unidas. E quando nós ligamos a televisão a cada dia, verificamos que a ONU não está mais como na época da Guerra Fria, muito preocupada com os conflitos bélicos que ocorrem em cada momento em várias partes do mundo. A ONU está realmente com suas atenções focadas onde poderá começar uma nova crise financeira, se no setor privado ou no setor público, em que parte do mundo, quais as suas dimensões, porque isso pode, de alguma forma, como no caso da Grécia, abalar os pilares da democracia em vários continentes. Então, tais avanços, que juntamente com outras iniciativas permitiram que hoje estejamos na vanguarda do controle externo no mundo, liderando estudos e grupos internacionais relacionados a abordagens e métodos de auditoria, como recentemente o projeto conduzido com a parceria da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, e as entidades de fiscalização superiores de outros 11 países e da União Europeia, fazendo o nosso peer review. Ou seja, estamos nos submetendo, portanto, à fiscalização dos nossos pares para que possamos replicar aquilo que entendemos como avanço. Ou seja, um avanço só pode ser caracterizado como avanço na medida em que ele seja replicável. Então, esse estudo, cuja segunda fase se aproxima da conclusão ao final deste ano, tem lançado diversas luzes sobre os desafios enfrentados por nossas instituições ao redor do mundo. E mais ainda, com essas questões tendo sido superadas, para que possamos estabelecer padrões mais elevados de governança e de gestão estatal. Várias são as propostas de inovações propiciadas por esse projeto com a OCDE, destacando inicialmente a necessidade de atenção das entidades de fiscalização superiores para suas questões primordiais, que aqui tomaria, com as vênias de estilo, tomaria aqui essa ousadia em enumerar algumas. A ênfase em abordagens sistêmicas que considerem a transversalidade e a complexidade das políticas públicas. A necessidade de fortalecimento dos chamados centros de governo, como núcleos de direcionamento geral e de coordenação dos esforços setoriais no âmbito de cada nível de governo, na União, nos estados e nos municípios, bem assim
entre as esferas federativas para otimizar a eficiência e a entrega de resultados aos cidadãos. Repito, a entrega que mais nós queremos, que os clamores estão nas ruas, a entrega de resultados aos cidadãos. É oportuno lembrar que, para continuarmos a honrar o legado de Rui Barbosa e Cezedelo Correia, vejam, senhores, temos de enxergar um pouco mais longe. Significa dizer que devemos agora incorporar o que de melhor nosso tempo oferece. Portanto, cada homem é fruto do seu tempo, em termos de ciência, de conhecimento e de tecnologia, para que possamos desempenhar as nossas atribuições institucionais com maior eficiência e efetividade. E o exemplo que Sebastião nos traz na manhã de hoje, com o novo portal, é de fato uma forma concreta de tornarmos isso ao alcance dos cidadãos brasileiros. Busquemos, portanto, a inspiração, e eu diria aqui, nas palavras de Peter Sanger e de seus ideais sobre as organizações que aprendem. E, segundo ele, abro aspas, a única vantagem competitiva sustentável a longo prazo é a capacidade de inovar sempre. E nós, do Tribunal de Contas da União, temos muita sorte. Esse ano, o Tribunal de Contas da União recebeu em sua casa um dos gênios da inovação de toda a humanidade, um italiano chamado de Leonardo da Vinci, que dizia que era engenheiro, professor, que era arquiteto e que nas horas vagas pintava. E pintou simplesmente um quadro que é o mais visitado no mundo inteiro, que é a Mona Lisa. E Leonardo tem, de fato, uma força inspiradora inacreditável. Vejam, senhores, as coincidências. O tribunal recebe Leonardo, com 50 obras de Leonardo ali para que as pessoas pudessem ver, examinar, entender como ele buscava a inovação, olhando a natureza. Portanto, a exposição chamava-se A Natureza da Inovação. E demos a oportunidade de que 30 mil pessoas em 3 meses pudessem visitar o tribunal, reforçando o que nós queremos cada vez mais, os diálogos públicos, o nosso diálogo público já conhecido no Brasil. E, ao mesmo tempo em que Leonardo estava em nossa casa, estivemos no Tribunal de Contas de Portugal, a nossa fonte, a nossa boa fonte, a nossa origem, e lá o Tribunal de Contas, ao estabelecer também os seus marcos de desenvolvimento, ao ter a sua nova sede, num passado mais ou menos recente, de 50 anos, encomendou. O Tribunal de Contas de Portugal tem mais de 300 anos, a Casa dos Contos. Mas o tribunal resolveu encomendar um núcleo de tapeceiros portugueses, uma tapeçaria para ornar a entrada principal do tribunal. E ela não é pequena não, ela é de muitos metros, é muito grande. E os tapeceiros foram buscar em Leonardo, no homem vitruviano, na capacidade criativa, inventiva e na capacidade matemática em relação à análise de dados que o próprio Leonardo inspirava, porque ele era um estudioso até da mobilidade. Então, ali tem exatamente a figura do Leonardo em relação ao homem vitruviano e análise de contas, que é o que nós temos que fazer. Analytics agora, inovação agora. Então, a nossa casa recebeu o Leonardo e tenho certeza que isso faz parte desse processo inovador permanente do Tribunal de Contas da União, nesse momento, quando a ciência da tecnologia da informação também publiciza para o mundo que o momento em que estamos vivendo na relação máquina-homem, homem-máquina, também se inspira na capacidade inovadora renascentista de Leonardo da Vinci. Então, eu acho que é uma coincidência muito boa chegar aqui hoje e poder me inspirar com os mineiros, com a sua inteligência,
nos avanços tecnológicos que vocês estão incorporando. Portanto, essa máxima do Senge, que certamente pode ser aplicada às organizações de qualquer setor, incorpora uma leitura aguda e perspicaz do nosso presente e do futuro, cujas dinâmicas transformadoras, cada vez mais aceleradas, demandam instituições orgânicas, com capacidade adaptativa para responder às contingências variáveis e turbulentas da sociedade do conhecimento em que vivemos. Estivemos em Washington há quase 2 anos atrás, quando o CEO da IBM nos disse o seguinte: todo o conhecimento da humanidade armazenado até 2 anos atrás não corresponde em volume ao que conseguimos armazenar nos últimos 3 anos. Então, veja que capacidade terão as máquinas do futuro. Então, se tudo que a humanidade armazenou até aqui é muito menos em termos de volume de dados ao que estamos armazenando nos últimos 3 anos. Devemos, pois, pensar, eu diria, de maneira estratégica. O ideal seria garantir a boa e regular aplicação dos recursos, e que isso talvez hoje não mais possa exprimir fielmente o novo paradigma do controle externo no século XXI. E aí, com as vênias de estilo, estou me incorporando aos avanços que estão sendo incorporados pelos tribunais de contas dos estados, e particularmente com a inteligência que conhecemos do Sebastião aqui em Minas Gerais. Como conhecemos lá em Pernambuco com o Valdeci Pascoal. Buscar, portanto, meios para fazer mais profícua nossa função orientadora e, assim, somarmos esforços aos demais vetores provocadores da mudança e, acima de tudo, das inovações no setor público, que consiste, naturalmente, na nossa opinião, o caminho mais promissor e capaz de adicionar valor. E agora estou me referindo a adicionar valor à esperança que a sociedade aloca nas entidades de fiscalização superiores. Os cidadãos têm expectativas em relação aos serviços prestados pelo Estado e questionam a qualidade das políticas públicas implementadas, cada vez mais. As redes sociais estimulam o engajamento, enquanto a iniciativa privada ocupa espaços antes exclusivos dos órgãos do governo. Em contrapartida, aumentam as restrições orçamentárias e a pressão fiscal. Nesse cenário adverso, é necessário fazer mais com menos. E a situação momentânea da economia brasileira é o exemplo mais flagrante. Para solucionar problemas complexos do mundo moderno, a sociedade espera do Estado soluções tão ou mais efetivas que as providas pelas melhores empresas do setor privado. E nós não podemos deixar que no Brasil a situação inaceitável dos serviços públicos passe a contaminar definitivamente os serviços prestados pela iniciativa privada com o nosso pagamento direto. Pessoas criativas e mentes brilhantes em todo lugar, porém, no setor público, isso tem um FC, um fator complicador: a burocracia, a triste burocracia brasileira, que acaba impedindo que essas boas ideias que podem brotar do setor público sejam, de fato, torpedeadas, não implementadas e não convertidas em soluções. Vamos fazer uma rápida reflexão. O país era um país analógico, até bem pouco tempo.
começamos a trilhar o caminho de um país eletrônico. Não chegamos lá. Só tem uma saída, que é buscar esses caminhos mágicos, porque a tecnologia é isso, é mágica, impulsiona a sociedade, impulsiona o homem, impulsiona o desenvolvimento, e é por aí que temos que começar a caminhar. Nesse sentido, devemos estimular a criatividade, buscando oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento de novas ideias, focando em especial o uso da tecnologia da informação como ferramenta importante para o fortalecimento do controle externo. E nós podemos nos inspirar em qualquer lugar, onde até a gente não espera. Nós fomos para isso nos inspirar na Universidade de Nova York, nós fomos para isso nos inspirar na Universidade de Rutgers, nós fomos para isso buscar inspirações na iniciativa privada e encontramos aqui no Brasil e fora do Brasil, e fomos também ver que na Universidade Estadual de Manaus também encontramos a Escola do Futuro e encontramos o Ocean, um projeto que joga no mercado quase indígena, por cada pacote, 500 novos empreendedores em cada fase do programa. Em todo o mundo, então, estão surgindo laboratórios, principalmente os laboratórios de inovação, no âmbito ou fora dos órgãos públicos, como me referi, com a missão de serem os catalisadores de mudanças. E o interessante é que, para nossa surpresa, que estamos presos em salas com 4 paredes, muitas vezes fechadas hermeticamente, como seria típico do controle externo no passado, como conheci a primeira vez o Tribunal de Contas da União há algum tempo atrás, quase 30 anos atrás, e vejo como as coisas hoje estão diferentes, né? Nesses laboratórios é importante que a gente veja que estão ali jovens, cidadãos de todas as origens, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social e também do ponto de vista da cidadania. Ou seja, é impressionante em ver como as informações estão circulando e estão sendo, eu diria, intercruzadas. No TCU, por meio do Instituto Cezedelo Correia, o ISC, a nossa universidade corporativa, que pouco o Brasil, lamentavelmente, conhece, sabe que está ali como alavanca propulsora do nosso desenvolvimento, foi criado agora o Centro de Pesquisa e Inovação, cuja missão é induzir o aperfeiçoamento da atividade de fiscalização e da administração estatal. Nesse laboratório, entre outras ações, incentivamos as ideias novas que possam apoiar as nossas unidades técnicas, as nossas universidades técnicas, no desenvolvimento de projetos, no aprimoramento da gestão do conhecimento, na promoção de ações de cooperação, nos estudos e nas pesquisas aplicadas ao nosso negócio. E não podemos esquecer isso. Tudo isso é para o nosso negócio, e o nosso negócio é o controle externo. Portanto, de modo a fortalecer essa ideia, o Tribunal participou no mês passado do evento LabWorks 2015, o Global Lab Gathering em Londres, organizado por instituição britânica sem fins lucrativos, cujo propósito foi incentivar a criação de uma rede internacional de colaboração entre laboratórios de empresas e de organizações governamentais que pudessem fomentar, de alguma forma, a inovação. Naquela oportunidade, foi identificado que o laboratório, agora recentemente montado pelo TCU, era o primeiro em controle externo. Desse modo, estamos buscando apoio de especialistas em casos concretos, interagindo
com profissionais experientes de todo o mundo. Como vimos o laboratório dentro da Universidade Estadual de Manaus, para nossa felicidade e grande surpresa, vimos que em Brasília, há pouco mais de um ano, na Universidade Católica de Brasília, a Apple investiu 10 milhões de dólares, criando também um laboratório mais ou menos dentro desses conceitos, com os mesmos objetivos de estimular a inovação e de, acima de tudo, agregar o conhecimento que vem de fora para dentro em todas as instituições públicas ou privadas, o que impulsionou o desenvolvimento agora na região de Palo Alto ou no conhecido Vale do Silício. Vislumbro também, como essa medida, a possibilidade de se alcançar um aprendizado corporativo, e aí quero me fixar e pedir a atenção de vocês, abrangendo a casa como um todo. Nós desejamos que o Tribunal de Contas, que está em Brasília, em todos os estados da Federação, seja uno. Se temos uma tendência de melhorar o nosso diálogo público, queremos, na nossa instituição, fortalecer o diálogo interno, a comunicação interna, muitas vezes um calcanhar de Aquiles para a área pública e privada. O que será, esperamos nós, viabilizado por intermédio do Instituto Cezedelo Correia, ou seja, que essa capacidade inovadora seja uma onda que nos contamine a todos. Procuramos também nos adaptar às possibilidades da governança digital e ao uso das tecnologias de informação e comunicação, não somente no desenvolvimento de nossas próprias ações, como também o que mais queremos, não apenas induzir o Brasil a se tornar parceiro, sócio da OCDE, que não somos. Nós também queremos, do Tribunal de Contas da União, exercendo a nossa função pedagógica, nós queremos também induzir o país a que seja um país que tenha um governo cada vez mais digital. Não se assustem, estou já me aproximando do final dessa breve explanação, mas não poderia perder essa oportunidade para essa, eu diria, gigantesca, extraordinária troca de ideias entre o TCU e os tribunais de contas dos nossos estados, entre os técnicos do TCU e os técnicos desses tribunais de contas também dos municípios, para que possamos cada vez mais nos fortalecer. Entendo que somente assim poderá haver o destravamento da estrutura estatal e o desmonte, e vou repetir, o desmonte da burocracia. Este mal que impede a melhoria do setor produtivo e atormenta a vida do povo brasileiro, como já destacado neste evento por alguns conferencistas que me antecederam, a exemplo do professor Jorge Ulisses Jacobi. Movidos por esse intuito, promovemos este ano em conjunto com o governo federal, a conferência intitulada Brasil 100% Digital, da qual participaram diversos especialistas de países que estão na fronteira desse tema e que nos ajudaram a mostrar soluções para que as instituições governamentais brasileiras caminhem cada vez mais nessa direção. Os novos processos e tecnologias nos permitirão entregar mais produtos, acima de tudo, com menos insumos, de forma mais barata e em menos tempo. Teremos, portanto, a possibilidade de trabalhar com imensos volumes de dados, estruturados ou não, muitas vezes disponíveis em bases públicas de informações e muitas vezes distribuídos na sociedade. Tenham, então, que ser ágil nesse encerramento, e as ferramentas de análise hoje disponíveis, quero lembrar, permitem a realização das chamadas auditorias preditivas e contínuas, com o horizonte de uma fiscalização cada vez mais focada, mais precisa. Também é necessário operarmos cada vez mais com plataformas e com dados abertos, estruturados ou não, e estou sempre me referindo à questão dos dados não estruturados para fortalecer o controle social na efetivação do que nós chamamos, nessa fase de hoje, de coparticipação
e no futuro, o que mais queremos? Chegar à fase do compartilhamento, acima de tudo, para o fortalecimento do controle social. A utilização de todo esse instrumental permitirá que nossas intervenções sejam cada vez mais certeiras e tempestivas, incrementando os benefícios para o cidadão e para a sociedade. Devemos também estimular e reconhecer o esforço na adoção de arranjos institucionais que permitam a construção de políticas públicas mais efetivas. Entretanto, a velocidade dos acontecimentos tem nos impulsionado a explorar também o uso cada vez mais da tecnologia mobile. A miniaturização dos processadores e dispositivos móveis, bem como sua difusão e barateamento, trazem uma janela de oportunidades para novas relações entre os governos e os cidadãos, e estes que devem ser, portanto, no fundo, o objeto de toda ação pública, inclusive do sistema de controle, como bem ressaltado por diversos palestrantes, entre eles os presidentes do IRB, Sebastião, da Tricom, Valdeci Pascoal. Já no início desse ano, o TCU lançou a sua loja de aplicativos móveis para diversas plataformas, permitindo com isso o acesso aos seus atos e publicações por um meio capaz de promover o engajamento da população com as ações do controle externo. Essas potencialidades têm nos motivado a firmar parcerias com diversas outras instituições, sejam entidades fiscalizadoras de outros países, universidades nacionais e estrangeiras, já são várias com as quais firmamos esses acordos, organismos internacionais e também com a iniciativa ou com empresas privadas. Também internamente, reorientamos parte dos nossos recursos humanos e materiais para atuação nesse segmento. Ao participar, portanto, desse importante congresso internacional, objetivamos compartilhar ideias e experiências sobre a atuação dos tribunais de contas do Brasil, no que diz respeito especialmente ao que somos, ao que estamos fazendo e aonde queremos chegar. Ninguém pense que estamos andando sem uma perspectiva de um porto seguro, não. Nós sabemos onde queremos chegar. Ninguém se iluda disso. Nossa história está repleta de lições e de exemplos que praticamente exigem que, além do fiel cumprimento da missão que nos foi confiada no presente, esperamos que sejamos capazes de vislumbrar o futuro, desafiando nossas próprias convicções para desenvolvermos novos métodos e práticas que resultem em aprimoramento do controle. Dessa forma, espero ter conseguido encorajá-los a ousar, porque nesse mundo de rápidas transformações, são grandes os desafios e, por isso mesmo, temos de continuar avançando para dar respostas igualmente rápidas em termos de fiscalização da coisa pública, pois é isso que a sociedade espera de nós. Que possamos, então, continuar nessa trajetória de bons serviços prestados à nação, sempre com a perspectiva de aprimorar cada vez mais as nossas ações e, com isso, podermos contribuir para o engrandecimento do nosso país, inclusive no cenário internacional, como já estamos fazendo. A exemplo dessa postura, entendemos ser a decisão tomada na data de ontem pelo Tribunal de Contas da União, a qual vai ficar marcada na história da Corte de Contas, especialmente pela firmeza, independência e autonomia com que se portou ou com que se portaram todos os seus ministros, embasados todos na capacidade técnica dos nossos servidores, né, na qualidade técnica do trabalho que realizamos, de maneira, eu diria, independentemente de todas as junções circunstanciais do momento. Significou também que, apesar das turbulências, nos mantemos fiéis
aos ideais de Rui Barbosa e Cerzedelo Correia durante todo o ano, não só no dia de ontem, os quais fundamentaram a criação do TCU e haverão de sempre significar o farol indicador da nossa caminhada. Quero, portanto, dizer a vocês que o Tribunal também, há 2 dias atrás, conquistou a posição que, ao deixar a presidência da OLACEFES esse ano, que nos pertence, dentro do rodízio natural de entidades, eu diria, multifacetadas, como é o caso da OLACEFES, né, de entidades multilaterais, nós passaremos a partir do próximo ano esse dado importante para os tribunais de contas nos estados e nos municípios que agora estão participando mais e mais intensamente dos trabalhos da OLACEFES. O Brasil estará na presidência do CCC dentro da OLACEFES. Essa é uma conquista de todos, inclusive dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Quero também dizer que, dentre os nossos grandes desafios, está não só o que já fizemos no planejamento estratégico da Intosai, colocando ali parâmetros para esse desenvolvimento tecnológico antes impensados pela nossa instituição maior, mas já na sua fase de planejamento em Viena, em meados desse ano, o Tribunal de Contas do Brasil conseguiu fazer valer essas suas novas ideias, deixando lá os marcos importantes para que, em 2017, quando esse planejamento vier a ser aprovado em Assembleia Global, esses pontos de alavancagem do desenvolvimento de todas as instituições de controle externo estejam ali bem firmados, bem fixados. E quero também dizer aos senhores que, por conta desses desafios, o Tribunal, com a força de vocês, com essa parceria, com essa interação forte que recebo hoje aqui, vai estar estimulado a competir numa luta que eu chamo de liliputianos contra Golias, em relação à posição no board da Intosai, que não pertencemos, que não tem nenhuma entidade da América Latina nem do Caribe a participar do board dos 4 grandes comitês da Intosai. Então, estamos nos candidatando ao PSC, com a candidatura já posta, com todo o respeito, do Tribunal de Contas da União Europeia. Então, quero aqui sair fortalecido com as ideias, com entusiasmo, com a fé que temos todos nas nossas instituições, porque eu tenho certeza que Minas Gerais não só é o grande celeiro dos grandes engenheiros políticos desse país. Minas Gerais é, sem dúvida, o exemplo de autonomia e independência que nos trouxe a todos os brasileiros José Joaquim da Silva Xavier. Muitíssimo obrigado, um bom dia, um bom evento.